Estamos de volta com o programa Ressoar e eu convido você agora para acompanhar mais um bate-papo super interessante no quadro Conexão Social. A presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversou com a doutora Carla Góes, médica cirurgiã especializada em dermatologia e membro do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil. Acompanhe comigo. Oi, Renata. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui no nosso estúdio com a doutora Carla Góes, que é médica cirurgiã especializada em dermatologia e membro do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher no Grupo de Mulheres do Brasil. A doutora Carla ela é uma inspiração para muitas mulheres e eu estou muito honrada de te receber aqui, doutora. Eu tive o prazer de conhecer sua história. Eu já te conhecia, né, a profissional que a senhora é, a incrível profissional que a senhora é, mas não conhecia a sua história ainda. E quando eu vi sua história, eu fiquei muito emocionada. Então, de verdade, é uma honra te receber aqui. Nós estamos muito felizes e eu queria te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda ao programa Ressoar. Eu que fico muito feliz. Para mim, é assim, um auge eu estar aqui com você, um programa que eu admiro. Sempre quis, aliás, um segredinho, sempre quis estar aqui contando minha história, porque a profissional é muito bom, né? Você conquistar um sonho, mas é muito melhor ainda você poder compartilhar a sua história e servir de inspiração para as pessoas que muitas vezes imaginam que foi tudo tão fácil, né? E tem uma longa história por trás disso tudo. Sim, quando nós estivemos num evento, quando a senhora deu uma palestra e as pessoas que estavam ali puderam te conhecer melhor, e eu fiquei imaginando, quem conhece a senhora, claro, da sua história profissional, que a senhora vai ter a oportunidade de falar um pouco aqui para a gente, não faz ideia o sucesso que a senhora é hoje, mas nem sempre foi assim, né, doutora? Pois é. Eu, na verdade, eu sou de Salvador, né? Filha, assim, de um casal extremamente conservador. Meus pais, no caso, meu pai, porque ele ainda está vivo, mas na época era um dos homens mais bem abençoados financeiramente lá da Bahia, mas teve um insucesso, né, de ter naquela época, né, o coronelismo, uma filha mulher. E o que aconteceu? Sendo mulher, eu já estava fadada a ser uma dona de casa, não que seja ruim isso, mas eu nasci com sonhos. E o meu sonho, desde muito pequena, era ser médica, ajudar pessoas, eu queria cuidar, eu queria ser servil, e eu queria ser médica. E isso era inviável naquela família. Fui criada pelos meus avós, e aí em uma cidade menor ainda, que era em Itabuna. E quando atingi uma idade que minha avó, uma mulher muito matriarcal, que dominava toda a família, eu acho que eu aprendi com ela bastante. E chegou na época de estudar para o vestibular. E incentivada por ela, fui para Salvador, aí sim morar com os meus pais. E daí em diante eu percebi que o caminho era o estudo. Então, por isso que eu sempre falo, meninas, estudem, porque sem estudo você não consegue realizar seus sonhos. A capacitação é tudo. Então, contra a vontade do meu pai, porque ele não fazia questão nenhuma que eu estudasse naquela época. Quanto menos eu soubesse, mais interessante, né? Mais dependente. Então, eu estudei, fiz o vestibular para medicina, meio que escondido, porque, na verdade, ele queria que eu fizesse um outro vestibular. E, fazendo o vestibular, teve o sonho, né? Eu assistindo a televisão, olha como televisão é importante, eu conheci o professor Henrique Walter Pinotti, que, na época, operando, um grande líder, né? Sim. Político. Fez muita diferença, né? Eu sonhei em ser residente dele. Fazer parte da equipe dele. Fazer parte da equipe dele. Então,
nesse sonho, eu estudei bastante e vim para São Paulo fazer residência médica. Mas você veio para São Paulo com o apoio do pai, ele te deu recursos? Você veio aqui, não, vim ficou num flat, vim com totalmente tudo? escondida. Como é que foi sua vinda? Vim fazer residência escondida, assim, a mãe dando aquele apoiozinho que toda mãe dá, né? E aí passei na residência, só tinham homens, eram assim 70 homens e tinham 3 mulheres. Aí já pode imaginar como é que foi, né? Eu fui a primeira residente mulher da equipe do professor Pinotti. Aí volto para Salvador com a notícia que estou indo para São Paulo, porque passei na residência do professor Henrique Balta Pinotti. Pensei, aí sim meu pai vai ficar super orgulhoso, né? Porque ele admirava também o professor Henrique Balta Pinotti. Mas aí, para minha surpresa, ele falou, se você for, não conte mais comigo, você está deserdada. Naquela época era esse termo que usava, né? E eu fiquei bem decepcionada. Então, mas compreendi e pensei, ninguém vai me tirar desse sonho, né? Então eu vim com uma mala e com um micro-ondas, que eu não sabia cozinhar direito na época, mas eu digo, está garantido. Mas foi importante, muito importante, eu não ter desistido, sabe? Porque na época, a residência, nós não tínhamos salários. Eu vim morar em um lugar muito humilde, né? E eu era acostumada assim, eu tinha as melhores coisas, né? Tá, então como é que você foi recebida? Como é que você foi... como é que você chegou nessa equipe de 70 homens? Fala um pouquinho para a gente desse momento. Foi muito importante, essa pergunta muito importante. Eram 70 homens que fizeram a prova, ficaram 5 e uma mulher. Mas era assim, um ambiente extremamente machista, não só por parte dos homens, por parte das mulheres também. O fato de eu descobri que eu era nordestina aqui, né? Porque o baiano, ele é muito interessante, ele acha que ele é baiano, ele não sabe que ele é nordestino. Porque você vê como como que eu posso falar? O preconceito já existe lá mesmo. Então, quem é soteropolitano se considera acima das pessoas que são do interior da Bahia. Então, ele não se considera nordestino, ele se considera baiano. Então, quando eu cheguei aqui, as enfermeiras, as mulheres do hospital começaram a falar, você que é nordestina. E eu, médica, culta na época, mas é uma coisa tão enraizada que você... Como se nordestina fosse uma outra pessoa, vamos dizer assim, outra classe. Aí eu disse, tem razão, eu sou nordestina. Era um preconceito, o fato de eu ser mulher, então você trabalhava o dobro para poder ter o mesmo direito. Então, assim, foram noites e mais noites de muito trabalho. Logo, eu engravidei da minha filha, que hoje está aí com 25 anos, a Carol. Quer dizer, casei, engravidei. E a parte melhor de tudo isso foi assim, que de repente eu deixei de ser mãe, ou de ser filha, para ser mãe, para ser médica. Foi nesse momento até que apareceu o livro, né, que a gente estava falando. Exatamente. Do livro, que a gente trouxe até para mostrar. O Grávida e Bela. Do Grávida e Bela, que é um manual maravilhoso. Eu estava te falando que se eu tivesse conhecido esse livro na minha época, teria me ajudado muito. Esse livro tem riquíssimo, tudo a ver. Informação que tem ali. Tem tudo a ver com a fase que eu passei dentro do hospital. O que me chamou muita atenção foi você ter feito uma escolha que poderia ter sido de revolta, você poderia ter se revoltado, porque você tinha escolhas. Você não é assim como aquela pessoa que ela nasce muito pobre, sem nada, então... Se ela está muito embaixo, ela só tem uma tendência, subir, crescer. Embora tem gente que, infelizmente, acha um jeito de ainda ir mais para baixo, né? Infelizmente. Mas a tendência é a pessoa fazer coisas, estudar e fazer coisas para crescer. Eu acho essa parte de ainda achar forças naquele momento para escrever um livro, para conectar com outras mulheres, para poder ajudar outras mulheres. Eu vou falar, Eunice, uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho é a minha família.
e as mulheres da minha família. Por isso que a minha preocupação com as mulheres. Mas eu nunca pensei que eu fosse escrever um livro, nem que eu fosse fazer um trabalho que alcançasse outras pessoas. Isso já é um presente de Deus na minha vida. Então, sua primeira formação em medicina foi em cirurgia? Eu fiz 3 anos de cirurgia geral, depois fiz mais um, que foi a parte de endoscopia, porque, na verdade, eu queria fazer cirurgia plástica e era pré-requisito fazer cirurgia geral. E a minha admiração pelo professor Pinoche. Aí, quando eu terminei tudo isso, o professor me chamou para ser sócia da clínica. E era um convite muito tentador, né? E eu aceitei, claro. E aí eu fui me descobrindo para que realmente o propósito, eu fiz todo esse movimento, qual era a verdadeira finalidade da minha vida, né? Então aí, com o Grávida e Bela, que foi o primeiro livro que eu lancei na época no programa do Jô Soares, e foi um sucesso, né? Foi quando a internet estava começando no Brasil. É um livro que... E foi o best-seller, até hoje é um dos livros mais vendidos, né? Na área de beleza e gravidez, é o Grávida e Bela. E aí, depois desse Grávida e Bela, as mulheres começaram a perguntar e veio Mãe, e agora? Tem mais 3 aí, né? Tem vários livros e agora eu cheguei no meu 5º livro, que é O Poder é Seu. Sim, está aqui também. Fui procurada. Aproveitar já. Fala um pouquinho dele, mas eu acho que antes de falar dele, seria interessante você falar dessa parte, quando você mudou, como que você se descobriu e como que foi essa mudança, doutora, que você começou já a aplicar isso na prática, né? Na verdade, quem me conhece bem sabe que eu sou uma pessoa de um temperamento muito forte, apesar de não parecer, né? Apesar de eu ser muito delicada, muito dócil, eu sou muito determinada. Mas isso não significa que é fraqueza. Não. Que é uma coisa que eu acho interessante você falar, porque as mulheres, a gente fala muito do empoderamento feminino. Isso. E tem mulher que confunde, né? Ela acha que ela leva o empoderamento para um outro lado. Não, e não precisa, né? Você pode continuar sendo delicada, meiga, e, no entanto, forte, né? Como um bambu, né? Que ele, na força do vento, ele desce até o chão, mas ele nunca se quebra, né? Num domingo, no final do ano, eu tenho muitos pacientes de fora do Brasil. E era um domingo, véspera de Natal, que várias pessoas vieram de fora, quando eu marquei para atender no domingo. E eu estava indo para a clínica, era mais ou menos 10h30 da manhã, e um carro entrou no farol vermelho para ele, pegou o meu, eu sofri um acidente gravíssimo, fraturei as 3 vértebras aqui e eu quase fiquei tetraplégica. Então, foi um acidente brutal e eu tenho 3 placas de titânio hoje aqui. O prognóstico era que eu ficasse tetraplégica ou sem fala ou tivesse um óbito durante o processo cirúrgico. E aquilo me apavorou, porque era final de ano, né? Eu fui operada no dia 1º de janeiro, passei 31 no hospital. E eu pensei, eu disse, meu Deus, se tirar minha voz, me perdoe, mas eu não gostaria de ficar aqui. Tetraplégica, também, que situação, né? Para os meus filhos. Para você que queria tanto servir, fazer tantas coisas. Vai acabar minha função aqui, né? Eu pensava. E, ao mesmo tempo, uma força muito grande, eu fiquei muito calada, muito firme. E uma força muito grande mexeu comigo quando eu saí da cirurgia e falei, e mexi com os meus dedos primeiro, depois vi que eu podia mexer e tal. Na UTI ainda, eu pensei, nossa, agora eu entendi o que é que eu tenho que fazer. Então, eu não vou me calar. Eu já tinha sido procurada por algumas editoras para escrever um outro livro, eu não estava mais com vontade, não estava querendo muito fazer palestras, eu estava um pouco
assim, pensativa. E aí, no segundo dia que eu estava na UTI, eu recebi um telefonema do produtor da Record, me chamando, olha, esse ano, novamente, vamos fechar nossa parceria para um programa, então você tem 10 dias para nós gravarmos. Eu não falei que estava na UTI, eu falei, tá certo. E aí eu disse, meu Deus, o senhor vai ter que ajudar aí, porque eu tenho 10 dias para estar gravando lá no estúdio. E aí eu voltei renovada. Eu vi aquilo como uma segunda chance e decidi que a partir desse momento a minha função não tinha acabado ainda aqui, entendeu? Que eu tinha como obrigação de contribuir mais, de fazer o que eu realmente vim para fazer. E aí veio todo esse momento que é a chegada desse novo livro, de falar sobre o poder que cada mulher tem E aí dentro foi quando dela. também você entrou no grupo de mulheres do Aí Brasil, que tem um novo as olhar. portas todas foram se abrindo. É um livro incrível, histórias de mulheres, superação. Exatamente. Maravilhoso. O poder é seu, né? Que não podia ser diferente. Então, também eu pude criar o projeto que é Um Novo Olhar. É um projeto pioneiro que eu fiz com iniciativa privada, onde eu faço um atendimento inicial à vítima quando ela é agredida. Então, nós resgatamos essa mulher, oferecemos um tratamento para aqueles traumas que ficam, às vezes, meses, serem amenizados em poucos dias e devolvemos para ela um rosto, devolvemos a dignidade, devolvemos para ela o amor próprio e a autoestima, para, sim, aí ela poder levantar-se, que é atrás dos direitos e atrás tomar decisões. de uma decisão, se ver como um ser humano amado, respeitado e saber que ela não é culpada, né? Aí sim ela pode se erguer, né? Além das palestras que você oferece, eu sei que você está envolvida com muitas iniciativas. Eu queria que você falasse aqui um pouco, até para as pessoas que estão em casa, que às vezes quer de alguma forma ajudar, contribuir, mas não sabe como. A gente falava até um pouco disso antes, é muito importante a gente se juntar a quem está fazendo e a gente pensar um pouco no próximo. Então, eu acho que exemplos como o seu é maravilhoso, é uma história que a gente tinha que contar. E eu queria que você falasse sobre essa voluntária, essa pessoa incrível que faz o bem e também falasse para as pessoas que estão em casa como elas podem fazer, de que forma. Acho isso muito importante você falar. O principal, Eunice, assim, eu penso que nós até conversamos sobre isso. Todos nós, né, temos problemas, né? Não existe aquela hora para você dizer, e agora que eu estou com minha vida toda equilibrada, eu vou ajudar a um próximo, né? Então, eu acho importante você procure, se você ouviu falar de um projeto, hoje em dia nós temos a internet, então coloca lá, projeto Um Novo Olhar, você vai encontrar, projeto Ressoar, Instituto Ressoar, você vai perto saber. Da sua casa, para ficar mais perto fácil. da sua casa. Porque às vezes está ali na esquina e você nunca soube o que funciona lá, né? Como então, funciona. sempre tem alguém querendo ajudar. Mas às vezes é só você procurar como ajudar e você vai achar. O importante é você saber assim, que todo mundo passa por problemas, todo mundo que você cruzar na sua vida vai estar tendo um enfrentamento. Mas o mais importante é não se foque no seu problema. Vá procurar ver como você pode ser útil a outra pessoa, porque aí você vai ver quão pequeno é o seu problema. Doutora, está acabando o nosso tempo, acho que até que já acabou, mas Obrigada, é um assunto viu? tão bom, foi tão enriquecedor. Eu queria te agradecer muito, te parabenizar, primeiro pela mulher incrível que você é, por agregar tanto valor. Eu aprendi muito com você, desde que eu a conheci. Eu conheci a Carla, palestrante, escritora, e a sua história. Muito obrigada por você ter compartilhado aqui no nosso programa com a gente. Está um convite feito para continuar com a gente no Ressoar, para conhecer melhor o nosso trabalho também. E parabéns por tudo que você fez. Eu acho que não só os livros, mas a sua história inspira.
ela levanta aquela mulher que nesse momento está nos assistindo e que achou que estava tudo perdido, que ela não tem mais uma chance, uma oportunidade. E na verdade tem. Muito obrigada por sua vida, por sua presença aqui. Que Deus te abençoe muito e volte mais vezes. Só gratidão e nem sei o que te falar. Só quero dizer o seguinte, nada está perdido e sempre existe uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. Obrigada. Obrigada. Muito interessante, não é? E a doutora Carla Góes, além de todo o trabalho que desenvolve, também é autora de vários best-sellers e super engajada mesmo na causa da violência contra a mulher. Sem dúvida, uma pessoa que merece todo o destaque aqui no nosso programa.